Fala galera do YouTube, CP aqui na área, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos falar de profissões do milênio. Quais os tipos de trabalho que existirão no milênio, tá? Então, para quem não sabe, meu nome é Christian Porto, eu sou do canal Music Gospel, eu sou da linha pré-tribulacionista, já fui da milanista, agora eu estudei mais e sou da pré-tribulacionista, tá bom? E é muito interessante a gente entender alguns aspectos aqui do que vai acontecer no milênio. Vou trazer alguns vídeos para tentar esclarecer mais coisas do milênio, tá? O que é milênio, CP? O que é esse tal milênio que a gente ouve falar? Quando que vai acontecer? Vai acontecer, CP? Então, hoje eu vou falar de aspectos de profissões. Se você não assistiu minha linha de escatologia, eu tenho aí 20 vídeos de escatologia, se eu não me engano, tá? Aliás, 25 vídeos, esse aqui já é o 26, tá? Então eu vou deixar na descrição a série completa, todos os vídeos para você assistir e tentar se atualizar aí no conteúdo, tá bom? Então vamos lá, vamos explicar para vocês aqui essas questões e que profissões existirão no milênio. Como você sabe, a Bíblia nos dá algumas profecias, algumas promessas, e uma delas é que vai vir Jesus, ele vai voltar e vai governar nessa terra por 1000 anos, tá? Isso é o milênio. Então, eu sou da linha pré-tribulacionista, que a grande tribulação vai acontecer, né? Antes do milênio, tá? Essa é a linha que eu sigo, tá bom? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. O milênio, ele é no futuro, ou seja, ele não aconteceu ainda, tá? Ele vai iniciar após a grande tribulação, mais detalhes vai estar na série aí que eu vou deixar na descrição. Mas resumidamente, nós estamos vivendo em que época? Na era da igreja. Esse momento atual é a era da igreja, é o momento que a igreja tem para pregar o evangelho, para divulgar Jesus Cristo, para anunciar o Senhor. Essa é o momento da era da igreja. Depois dessa era da igreja vai vir um período de tribulação, que está escrito em Mateus 24, você pode, né, dar uma lida lá. É o período da grande tribulação, que vai ser de 7 anos. Esse período de 7 anos vai ser dividido em dois períodos, duas metades, 3 anos e meio, 3 anos e meio, tá? E aí você vai ter mais detalhe também na série, onde vai surgir o anticristo, o falso profetas, que é esse gostosão e esse bonitão que eu tô mostrando aqui para vocês. Depois disso, Jesus vai voltar, é a primeira vinda de Jesus, tá? Jesus vai pegar o anticristo e o falso profeta, vai jogar no inferno, que serão os primeiros seres a entrar no inferno, quer dizer que não tem ninguém no inferno ainda, eles serão os primeiros, tá bom? Depois disso, vai ter o juízo final, que é o juízo do trono branco, onde Jesus vai julgar, né, as pessoas iníquas ou má, né, e aí vai ter o milênio. Somente vai entrar no milênio as pessoas que tiverem merecimento. Então, existem dois grupos de pessoas que vão entrar no milênio, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Então, vai ser os remanescentes da grande tribulação, as pessoas que sobreviveram à grande tribulação e foram salvas, eles vão entrar no milênio, e aqueles que foram arrebatados antes, tá? Bom, então, Jesus vai estar governando, né? Como vocês podem ver, Jesus vai estar governando no milênio, e dentro desse milênio existem os tipos de cidadãos que estarão no milênio. Quais são os cidadãos que vão estar no milênio? A sociedade vai ser dividida em dois grupos, os glorificados e os não glorificados. Quem são os glorificados? São aquelas pessoas que foram ressurretos ou arrebatados. Todo mundo que foi ressurreto ou arrebatado antes da grande tribulação é chamado de, né, sociedade, né, glorificados, tá? Durante a grande tribulação vai morrer gente também e alguns desses podem ser glorificados também, tá bom? Mas os que sobreviverem, né, os que tiverem vivos depois da grande tribulação, passou por todos aquela angústia de 7 anos, enfrentou o anticristo, sobreviveu, eles são os não glorificados. Eles vão sobreviver e vão ser o Israel de Deus. Eles podem ser Israel, os judeus, qualquer um que estiver vivo e se converter ao Senhor Jesus Cristo. Esses são os não glorificados. Então, resumindo, o grupo que veio antes da grande tribulação, que foi arrebatado, né, que foi ressuscitado, esse grupo é chamado de glorificados. Esse é um grupo que vai ser preparado para governar durante o milênio. Enquanto os 7 anos aqui, ó,
de pauleira está acontecendo, né? Esse grupo ele está sendo preparado, está tendo o galardão, né? E eles estão sendo preparados para governar com Cristo depois no milênio. E enquanto isso acontece a grande tribulação. Os que tiverem na grande tribulação é o grupo que vai ter a escolha de se converter ou não. Dentro desse grupo vai ter muita gente, crente, não crente, judeu, todo tipo de gente. Eles vão ter a chance de se converter. Os que se converterem, eles vão ser salvos, tá? E esses são os grupos não glorificados. É formado pelo Israel, né, os judeus, e os vivos que tiverem naquele momento lá. Perfeito? Então, a função dos glorificados. Qual é a função daquelas pessoas que foram arrebatadas ou ressuscitadas por Jesus? Os primeiros. Por isso que eu estou pedindo a Deus para ser os primeiros, né? Então, a função dos glorificados. Os glorificados, eles vão atuar como juízes, reis, governadores, prefeitos, gente, né, do alto escalão que vão estar governando com Cristo durante o milênio. Então essas pessoas são os glorificados, eles vão estar com Jesus. Qualidade número 1 dessas pessoas, eles têm que amar o próximo como ninguém, tá? Eles têm um amor com o próximo muito grande, tá? Então, para ser glorificado, tem que ter um amor ao próximo gigante. Então, se você tem um hábito de não perdoar, você tem um hábito de não amar o próximo, se você tem um hábito de julgar as pessoas antes da hora, se você atira pedra, então é bom você mudar os seus hábitos, porque para estar dentro desse grupo dos glorificados, a gente tem que ser uma pessoa que ama o nosso semelhante, tá bom? Então, os glorificados serão essas pessoas. Vamos de versículo, né? Mateus 19, 28. Jesus disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar no trono glorioso, vocês que me seguirão também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, esse grupo dos glorificados, eles vão ajudar a julgar as pessoas e até mesmo os anjos, tá? As pessoas, esses glorificados vão julgar os anjos, sim, os anjos caídos, tá? Não os anjos salvos, os anjos caídos. E também, esses glorificados, eles vão atuar em governância, olha aqui, ó. Tu os construístes reinos e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Ou seja, esse grupo dos glorificados, sim, eles estarão na liderança de cidades, de governância, né? Vai ser governadores, eu acredito que vai ter prefeitos, presidentes, mas só que esse grupo, ele não é pecador, tá? Ele é um grupo separado do Senhor, que não existe pecado, e o único e objetivo deles é amar o semelhante. Por isso, no reino milenar, não vai existir nada dessa corrupção humana que existe. Por quê? Porque os grupos glorificados que estão auxiliando o Senhor Jesus, tá? No processo do reino de Deus aqui na terra, eles são pessoas separadas por Deus e que têm, né, classificação top de linha para estar governando, tá bom? Então, esses fazem parte dos grupos dos glorificados. Nós também podemos ver lá em Ezequiel 45:8 que diz: essa terra será sua propriedade em Israel, e os meus príncipes não oprimirão mais o meu povo, mas me permitirão que a nação de Israel possua a terra de acordo com as suas tribos. Olha aí, ó, Ezequiel 45:8, tá dizendo aí, ó, esse povo dos glorificados, eles não oprimirão o povo, eles são gente separada, tá? Gente de alto nível que estará governando com Cristo durante o milênio. E também Apocalipse 26 diz: felizes e santos os que participarão da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Eles serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Ou seja, vai ter pastores, sacerdotes, homens guiados pelo próprio Senhor Jesus para reinar durante o milênio, tá? Então, essas aí as principais funções dos glorificados: juízes, né, administradores, né, governantes, liderantes, até reis, podemos dizer assim, né,
pessoas que estarão, né, ajudando o Senhor a governar, né, e até mesmo sacerdote, pastores, essas principais funções dos glorificados. E outra coisa, né, não pensa você que ele é o glorificado, que ele é o bonzão e que ele é o separado e que ele tem toda a regalia. Na verdade não é assim. Ele é o glorificado, mas o objetivo primordial dele é amar o próximo. Tá? Então, se você ler um livro chamado Monge Executivo, ele fala de uma coisa muito interessante. Atualmente, nós temos uma pirâmide onde a base é a população, depois vem os funcionários, o gerente, o diretor, e vem lá em cima o representante, o presidente. O presidente é servido por todos, não é assim? Não é assim que funciona? Então, o presidente é o bambambam, né? Mas lá no livro, ele comenta que a pirâmide deveria ser invertida, onde o povo tem que ser o ápice e o governante tem que ser o menor. Então, o governante é o que serve todo mundo. E é assim que vai ser no milênio. O cara que é mais poderoso, ele vai ajudar mais o povo ainda, tá? Essa que é a diferença da atual gestão, dessa nossa que temos aqui para o milênio, tá bom? Quais serão as funções dos não glorificados? Aquele grupo que passou pela grande tribulação e que se converteu. Quais as principais funções? Eles vão fazer várias funções muito importantes, tá? E nenhuma função é menor do que a outra, tá? Eles vão, por exemplo, ajudar em serviços gerais, construção, carpintaria, tudo que é trabalho manual vai ter isso lá. Os súditos do reino serão os salvos de Israel, das nações que estiverem vivos na segunda vinda de Cristo. Lá em Apocalipse 21:3 diz: ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ou seja, o tabernáculo vai vir para a terra, né? As pessoas que estiverem vivas durante a grande tribulação e se converterem vão receber o reino e vai estar junto desse reino com o Senhor Jesus, tá? Trabalhando nesse reino com o Senhor Jesus. Essa cidade não será uma panela para vocês, nem vocês serão carne nela. Os julgarei nas fronteiras de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não agirão segundo o meu decreto, nem obedecerão às minhas leis, mas se conformarão aos padrões das nações ao seu redor. Ou seja, vai ter uma lei. Jesus é o autor dessa lei, ele é o juiz principal e as pessoas têm que se adequar a essa lei. Porque se não adequarem a essa lei, essas pessoas serão mortas na hora. Todo mundo que pecar durante o milênio é morto na hora. Não existe pecado durante o milênio, tá? E depois eu vou explicar mais para vocês por que tem que existir o milênio, porque o milênio é o momento certo do diabo estar preso e as pessoas, né, poderem viver sem a presença do mal, tá? E vai ter profissões de todos os tipos, né? Carpintaria, pedreiro, né? Gente que mexe com animal, vários tipos de profissão. Se você acha que no milênio não vai ter trabalho, se enganou, porque Deus ama o trabalho, tá? Então vai ter várias atividades, principalmente atividades braçais que são muito importantes para nós, tá bom? Então, no milênio, todos vão trabalhar, né? Vamos lá. Ezequiel 48 diz: o que restar da área, margeando a porção sagrada ainda ao longo dela, será de 5 quilômetros no lado leste e 5 quilômetros do lado oeste. Sua colheita fornecerão comida para os trabalhadores da cidade. Então, pelo esse versículo aqui, você já viu duas coisas. Vai ter trabalhadores na cidade e vai ter um grupo de pessoas que vai fornecer alimento para esses grupos de trabalhadores, tá? Então, vai ter profissões de diversos tipos de atuação, tá bom? Agora eu vou falar para vocês as profissões que não vão existir no milênio, tá? Profissões que não vão existir no milênio, tá? Graças a Deus, tá? Algumas é óbvio, né? Outras talvez você não conheça. Profissões que não vão existir no milênio. Por exemplo, geólogo, né? Professor de geografia, né? Biólogo, né? Essas profissões não têm necessidade de existir no milênio. Por quê? Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplainados,
Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos o haverão, pois é o Senhor quem fala. Isaías 40:4-5. Talvez você já ouviu uma música do Diante do Trono com essa mensagem, maravilhoso, chega a arrepiar, né? Então, os montes vão ser aplainados, as montanhas não existirão, os vales não existirão, existirão uma linda planície de águas verdejantes e de florestas exuberantes, tá? Devido a isso, não tem necessidade de estudar terreno, porque o terreno será sempre maravilhoso e exuberante. Então, essas profissões serão desnecessárias no milênio. Outra profissão que será desnecessária no milênio: técnicos em água. Qualquer tipo de técnico em água não vai necessitar. Por quê? Porque essa cena que você está vendo aqui, que chega a doer o coração, de um homem com uma vasilha de água em um rio seco, nunca existirá no milênio, tá? Essa visão aqui não vai haver no milênio, né? O milênio terá rios e águas vivas, né? Como diz aqui o próprio versículo, Apocalipse 22:1-2. Então o anjo me mostrou o rio das águas da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas e as árvores servem para a cura das nações. Esse aqui é o rio da água da vida que vai jorrar do trono de Deus e vai abastecer todo mundo. Ele vai sair de Israel e vai ramificar para o mundo inteiro, tá? Então não vai faltar água, as águas não vão ser poluídas, as águas vão ser limpas e cristalinas, tá? Então não vai ter necessidade de qualquer tipo de profissional relacionado à hídrica, à água, nada disso. Não, esses profissionais não existirão no milênio. Também não vai haver biólogo e zoólogo no milênio, porque não tem necessidade. Não precisa estudar os animais, tá? Os animais, eles serão mansos, né? O lobo viverá como cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro e o leão e o novilho gordo pastarão juntos. Uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, o leão comerá palha como o boi, a criancinha brincará perto do esconderijo da cobra e a criança colocará a mão no ninho da cobra e nada vai acontecer. Isaías 11:6-8. Então, meu querido, no milênio não precisa de biólogo nem zoólogo estudar as propriedades, estudar para que serve a cauda do réptil, para que serve o veneno da cobra. Não vai ter nada disso no milênio. O milênio vai ser maravilhoso, onde os animais estarão ali vivendo alegres, né, e satisfeitos. Uma coisa interessante também, que tem um versículo que fala que a ardente expectativa da criação é a volta de Jesus, porque os animais, eles não foram feitos para comer carne, eles não foram feitos para ser carnívoros, para matar um ao outro. Os animais, eles tiveram essa característica devido ao pecado de Adão e Eva. Aí a natureza se transformou. Então a criação tem essa ardente expectativa para voltar ao que era anteriormente. Como que era anteriormente? Uma linda e maravilhosa natureza, perfeita em toda a sua glória, tá? Então não vai precisar de nenhum profissional relacionado a animal. Não vão ter profissionais relacionados à gestão ambiental, porque o ambiente será perfeito, a natureza será majestosa. Vamos ler esse versículo aqui, ó. O homem levantou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para leste, pois o templo estava voltando para o oriente. A água descia debaixo do lado do sul do templo e do sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste. A água fluía do lado do sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir de mão, enquanto ia medindo quilômetros e metros, levou-se pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-se pela água que batia na cintura. Mediu-se mais 500 e levou pela água que chegou ao joelho. Mediu 500, mas agora um rio que eu não conseguia atravessar. Não vou terminar de ler. O que esse versículo está dizendo?
A água de Deus, ela vai vir e vai cobrir toda a mancha de pecado. Você será coberto pelas águas do Espírito. E se você quiser penetrar na água de Deus, você pode penetrar, entrar, passar do joelho, passar da cintura, passar do pescoço, passar da cabeça. Por quê? Quanto mais de Deus você quiser, mais Deus vai te dar, tá? Então é justamente isso. Não vai precisar de gestão ambiental, nenhum outro tipo de gestão, porque todos os tipos de gestão serão de Jesus Cristo, serão do nosso Senhor, que Ele vai estar no controle de tudo. Não existirá no milênio a profissão emergencista, que é aquele cara, né, que está pronto para emergência, né? É um técnico de desabamento, é um técnico de inundação, né, um especialista nessas áreas. Não vai ter necessidade de nenhum desse tipo de profissional. Por quê? Porque não existirá no milênio nada de desastroso, né? A terra não vai abalar, não vai ter terremotos, não vai ter maremotos, não vai ter inundações, não vai ter, né, marés gigantescas, maremotos grandes, né? Não vai ter tsunamis, não vai ter, né, trovões gigantes, nada disso. A terra será perfeita em toda a glória de Deus. Esses profissionais não terão vez no milênio, porque não haverá tragédia no milênio, né? No milênio não vai ter isso. Durante o milênio não vai existir exército ou polícia, não vai ter necessidade de ter exército ou polícia, porque o exército do Senhor, com todos os seus anjos, vai estar acampado ao redor do milênio, tá? Como diz, ele julgará entre as nações e resolverá as contendas de muitos povos. Eles farão sua espada arados e de suas lanças foice. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Ucrânia, presidente aí da Ucrânia, presidente da Rússia, não precisa se preocupar, não vai ter isso, tá? Não vai ter guerra, não vai ter exército, nem polícia, nem ladrão, nem bandido, nada disso vai ter no milênio. Se uma pessoa pecar no milênio, é automaticamente destruída, tá bom? Então não existe isso no milênio. Não vai ter profissionais de saúde no milênio. Vou repetir. Não vai existir profissionais de saúde no enfermeiro. Qualquer um. Enfermeiro, farmacêutico, médico, profissionais da área cirúrgica, né? Nenhum tipo profissional da área de saúde. Eu, por exemplo, estou desempregado, tá? Então, não vai ter doenças no milênio, não vai ter dor emocional, psicológica, nenhum tipo de problema interno e externo das pessoas, nada. Então não vai haver profissionais de saúde na área do milênio. Então você não vai ter aquela gripe, aquela dor de cabeça, você não vai ter nada disso, você vai viver feliz e alegre, né? Como diz aqui, ó, nenhum morador de Sião dirá, estou doente. E os pecados dos que ali habitam serão perdoados. Ninguém vai dizer, eu estou doente. Não vai ter isso no milênio. O milênio terá pessoas saradas, curadas, libertas e transformadas para a glória do Senhor Jesus. Não haverá no milênio profissionais relacionados à lei, né? Não vai ter advogado. Glória a Deus. Não vai ter juiz, glória a Deus. O único juiz que vai ter é o Senhor Jesus, auxiliado daquelas pessoas do grupo dos glorificados que estarão ajudando ao Senhor Jesus a fazer um julgamento justo, tá? Então não vai ter não vai ter juízes, advogado. O advogado que tem é Jesus, o juiz que tem é Jesus. Não vai ter nenhum desses grupos lá. Sabe aquelas leis erradas, equivocadas que o juiz aprova? Não vai ter. Sabe o Supremo Tribunal? Não vai existir no milênio. Sabe esse cara do Ministério Público, do Supremo Tribunal que se acha um Deus e que pode dar a canetada que ele quiser? Ele vai estar longe do milênio. Ele não vai aparecer no milênio. Ele não vai entrar no milênio, tá? Então essas pessoas estão fora do milênio. Então glória ao Senhor por causa disso, né? Nós temos que louvar o Senhor por causa disso. Essas pessoas vão passar longe do milênio. Olha o versículo aqui, ó.
cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com sua fidelidade. O Senhor Jesus, ele é o juiz, então não haverá nenhum tipo de juiz, advogado, Supremo Tribunal, Ministério da Defesa, negócio de voto, tudo que tem aí no Congresso Nacional relacionado a isso não vai haver no milênio. Outra coisa que não vai haver no milênio, políticos, né? Glória ao Senhor, que alegria saber que não vai ter essa cambada de vagabundo lá. Político não vai ter no milênio. O único político que vai ter no milênio, o único governante primordial será o Senhor Jesus Cristo. Ele vai governar o milênio. E diz aqui em Apocalipse 2:27, ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará um vaso de barro, tá? Apocalipse 2:27. No milênio nós vamos ter um governo teocrático, monarca, ou seja, porque o próprio Deus governará a terra nessa pessoa de Cristo. Será o rei não só da terra, mas como de todo Israel. Será um governo justo e firme, auxiliado por seus, pelas pessoas glorificadas que vão estar ajudando o Senhor Jesus, mas o governo, a autoridade é só dele, ele que tem o domínio sobre tudo. E se tu não gostar, você será despedaçado, tá? Não tem isso não. Eu não gosto que falem mal dos homens afetivos. Puf, morre, tá? Simplesmente assim. Eu gosto de fazer uma propina ali. Morre, destruído seja, tá? Então não vai ter nada disso. Políticos não vão pintar, principalmente os políticos, que serão, desastrosos, que são corruptos, não existirão no milênio. O que existirão são governantes, guiados pelo Senhor Jesus e que obedecem a Cristo e que pensam exclusivamente em ajudar o próximo, tá? Beleza? Então não vai ter nada disso no milênio. No milênio nós teremos um reino de santidade, tá? Restaurarei os seus juízes como no passado e os seus conselheiros como no princípio. Depois disso você será chamado de cidade de retidão, cidade fiel, tá? Não terá diabo em nenhuma sociedade pecaminosa no milênio, Aqui, Apocalipse 22:3. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-se no abismo e fechou por um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, ele é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Depois isso aqui é outra história, eu posso falar. Natureza adâmica, a natureza má e a inclinação da carne será estipada, Como diz aqui, e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Ou seja, depois do milênio, um monte de gente vai desviar, tá? Isso quer dizer que a natureza adâmica, ela ainda existe, tá? Ela foi somente suprimida, mas as pessoas ainda têm a chance de errar. Se errar durante o milênio, é destruído e fulminado na hora, como eu disse para vocês. Porém, as pessoas podem errar e se desviar no final do milênio, é o que vai acontecer. Depois isso é história para outra coisa. Quem pecar morrerá. Aqui, versículo. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todos aqueles que comer uvas verdes se mancharão. Jeremias 31:30, tá? Então, cara, essa é a história aí do milênio. Essas serão as profissões que não existirão no milênio e nós já falamos das profissões que existirão no milênio. Conselho para você: tenha um espírito trabalhador, tá? Acostume-se em trabalhar e principalmente com atividades braçais, tá? Por quê? Porque no milênio nós vamos fazer atividades braçais, tá? Recomendo você trabalhar com plantas, recomendo você trabalhar com madeira, com metais, com pintura, atividade ornamental, tá? Além de ser uma ótima terapia para sua mente, inclusive eu tô com uma série lá de envelhecer saudável no outro canal, é muito bom você aprender, porque no milênio, se você não for arrebatado, você vai passar pelo milênio e você vai ter que fazer isso, tá bom? Então recomendo muito que você se acostume e goste dessa atividade, tá bom? Cara, é isso. Que vídeo, ficou longo demais, mas toda essa galera aí que se sente Deus, Sabe esses caras do Supremo Tribunal aí, Tchau pra tu, meu querido. Vá com Deus.
Tu acha que tu é Deus aqui nessa terra. Acabou a volta de Jesus Cristo, tu some, tu some. Toda pessoa que maltrata o pobre, que escreve leis que prejudicam aí os órfãos, as viúvas, ó, tchau pra tu. Sabe tu que é médico e que só pensa em ganhar dinheiro e que menospreza os pobres, você que maltrata as pessoas, você que não ajuda, tá? Tchau pra tu. Sabe tu que é advogado, tu que é juiz que destrói vidas, né? Tu que processa uma pessoa em milhões de reais só por causa de uma imagem de direitos autorais, só você que processa o outro por causa de uma música, né? Você que é destrutivo, é um advogado que quer quebrar tudo, tchau pra tu, tu não vai existir no milênio, tá? Existirão no milênio um grupo disposto a adorar e louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus e disposto a amar o próximo, tá? São características de pessoas que estarão no milênio. Cara, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal. Valeu, até a próxima e fui, queridão!